Bom, agora que nós já aprendemos algumas funções pré-definidas, mais especificamente a função soma e média, eu vou aproveitar para formatar um pouco e melhorar assim a aparência de nossa planilha. Primeiramente, vamos só mudar esse título aqui para Introdução a Funções, vou chamar de pré-definidas no LibreOffice Calc. Observe que o texto era muito grande para todas as colunas da minha planilha. Nesse caso, uma das possibilidades que eu tenho é clicar justamente nas células que está o meu texto e selecionar essa opção mesclar e centralizar células, para que eu possa dessa forma fazer um mix dessas células, um merge dessas células para que elas se transformem em uma só. E repare que ainda não foi suficiente. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, eu vou selecionar a célula A. Eu estou segurando a tecla Shift do teclado. Acho que até aqui está legal. Vou selecionar todas essas colunas e vou dar um merge nelas. Como já tem um merge feito, primeiro ele vai desfazer o merge, agora vai fazer novamente o merge. Então, deseja mover o conteúdo das células oculto para a primeira célula? Sim. Porque na verdade agora eu fiz um merge. Então tá ótimo. Então observe que o que aconteceu é que eu formatei essa linha para que ela ficasse teoricamente uma coluna só, em vez de colunas de A até H, conforme vocês podem ver. Eu achei que ficou... Está escrito errado aqui, né? LibreOffice Calc. Eu vou aproveitar, vou selecionar o conteúdo então dessas células que foram mescladas e vou aumentar essa fonte. Em vez de tamanho 12, eu vou colocar, por exemplo, tamanho 14. Vou clicar aqui para ficar em negrito, por exemplo. Observe que já está centralizado. Acho que assim está legal. Uma vez trabalhado com o título, vamos trabalhar um pouco agora com as colunas. Então, os cabeçalhos da minha planilha, que indica os meses e os anos respectivamente, estão com uma cor de fundo, talvez um cinza bem claro. Vou mudar essa cor de fundo. Então, cliquei na primeira célula, pressionei a tecla Shift no teclado e segurei. E com a setinha direita, eu vou selecionando todas as células que eu quero formatar. Selecionado todas as células, eu posso vir aqui na barra de ferramentas e alterar a cor de plano de fundo. Ou eu posso vir no menu formatar. E dentro do menu formatar também, eu vou ter várias particularidades que eu posso fazer também para trabalharmos com formatação. Por exemplo, se eu clicar em células aqui, vai ser aberto um diálogo para que eu possa formatar diversas características da minha célula, como por exemplo, plano de fundo, borda e assim sucessivamente. Então, em vez de acessar por aqui, por exemplo, vou acessar um azulzinho aqui, vou colocar um azul bem claro, eu acho, né? Vamos colocar esse azul aqui, por exemplo, só para vocês virem como funciona. Ok, observe que a cor de fundo mudou. Então, eu posso ir pelo menu formatar, células, acessar a aba plano de fundo, ou se você preferir, posso vir simplesmente nesse botãozinho dentro da minha barra de ferramentas e selecionar a cor desejada. Eu vou, por exemplo, colocar esse tango aqui, que eu nem sei o que é. Na verdade, eu selecionei só essa célula, né? Então, eu vou desfazer essa alteração, lembrando que eu tenho a setinha aqui para desfazer. Eu quero desfazer essa alteração, vou selecionar de novo aqui a coluna e vou selecionar a corzinha agora, esse tal do jungle. E vou aproveitar, como a cor de fundo ficou azul, eu vou mudar a cor da fonte, em vez de ser preto, talvez para branco, para realçar. Eu tenho a cor da fonte aqui, eu posso colocar branco. Pronto, já ficou dessa forma. Não sei se ficou tão legal ou não. Mas vou fazer o mesmo aqui. E observe que o LibreOffice Calc, inclusive, é esperto o suficiente para manter qual é a minha última escolha. Então, se eu quero manter essa cor aqui, basta eu clicar aqui novamente, que automaticamente, e clicar aqui, automaticamente a cor de fundo e os meses já foram também automaticamente atualizados. Vou aproveitar aqui, já está em negrito. Está bastante feia essa minha planilha, mas eu acho que está para vocês entenderem basicamente o meu objetivo. Essa coluna aqui, ela está tudo centralizada, eu não estou gostando disso não. Eu vou fazer com que ela seja alinhada à esquerda. Acho que assim vai ficar um pouco melhor.
E vou aproveitar também, vocês podem observar aqui que eu tenho, acho que pouco espaço entre a largura das minhas colunas, está justamente com o tamanho certo dos meus números, talvez está tornando difícil essa legibilidade. O que eu posso fazer? Eu posso querer aumentar o tamanho, por exemplo, dessas colunas aqui. Posso querer alterar o tamanho das colunas B, C, D e E. Mais uma vez, como que eu fiz isso? Selecionei a própria coluna, segurei a tecla Shift do teclado, setinha para a direita, até selecionar todas as colunas. Observe que eu seleciono não as colunas apenas que estão com os valores, mas todos os valores possíveis. Ou seja, a formatação que eu aplicar agora vai servir para todos os valores que estão aqui, inclusive para valores futuros que eu possa preencher aqui mais para baixo dentro da minha planilha. O que eu posso fazer é clicar com o botão direito, vir em formatar células e tentar descobrir diversas formas, diversas características que eu quero, tipo de alinhamento, efeitos de fonte, a própria fonte se eu quiser mudar, números, etc, etc, etc. Mas em vez de vir por aqui, eu particularmente gosto mais de trabalhar com os dados que estão dentro da minha barra de ferramentas. Então, uma outra possibilidade, vou só mostrar aqui para vocês, vou selecionar mais uma vez essas colunas aqui, botão direito. O que eu quero aqui, na verdade, é alterar a largura das colunas. A largura da coluna, é isso que eu quero. Então, vamos ver se eu acho aqui. B, C, D, E. Então, a largura dessas colunas aqui está em 2,26 centímetros. Vou aumentar para 3,26 para a gente ver. Então, observe que eu selecionei essas 4 colunas e a largura delas vai aumentar. Agora ficou melhor para poder ler, né? Então, todas as colunas agora facilitou. Observe que eu pedi uma formatação aqui. É bem provável que esses valores não estejam centralizados. Então, vou selecionar eles e vou mandar centralizar. Pronto, agora está ficando com uma aparência bem mais profissional. A cor dessas duas aqui não está de acordo com a cor das outras, de fundo das outras colunas. Então, vou fazer isso, fonte branca. Pronto, já está ficando bem mais profissional, né? Então, observe que a barra de ferramentas já possui uma série de funcionalidades disponíveis para a gente que são utilizados com maior frequência para que se torne fácil formatar a nossa planilha. Nós vimos então que eu posso mudar a cor de fundo de uma célula, eu posso mudar a cor da fonte e eu tenho diversos outros. Por exemplo, vamos supor, eu posso colocar bordas. Vamos supor que para esses números aqui, eu posso selecionar essas células, eu posso selecionar essa opção aqui de bordas e selecionar, por exemplo, que eu quero bordas entre todas essas células e todos os limites entre elas. Automaticamente eu já criei as minhas bordas. Posso escolher outros tipos de bordas, conforme vocês podem ver aqui também. Então, a barra de ferramentas possui seleção para bordas, cor de fundo, cor da fonte e algumas outras funções interessantes. Por exemplo, eu vou selecionar todos os meus valores numéricos aqui, conforme a gente já viu, eles estão com o formato numérico pressionado, selecionados. Se eu desselecionar, automaticamente eu volto para os valores na sua forma original. Se eu selecionar de novo, coloco novamente a média. E assim sucessivamente. O que eu posso fazer também, eu vou, por exemplo, selecionar, eu quero aumentar o número de casas decimais. Eu posso vir aqui e observe que eu tenho esses dois ícones, né? Aqui eu adiciono casa decimal, ficou com 3 casas, com 4 casas, com 5 casas decimais. Ou clicando aqui, cada clique que eu dou, eu elimino uma casa decimal que eu queira que esteja presente dentro dos meus cálculos. Uma outra forma que eu tenho de poder fazer essas formatações, se eu não quiser usar a barra de ferramentas, eu posso muito bem usar o menu formatar. Então, mais uma vez, vamos selecionar, por exemplo, todos esses valores aqui. Posso vir no menu formatar. E aqui eu tenho diversas opções de formatação dessas minhas células, conforme nós já vimos. Eu posso, por exemplo, clicar em células, formatar, por exemplo, para um outro padrão, que não seja, por exemplo, o padrão brasileiro. Eu posso, por exemplo, pegar um euro, posso pegar qualquer outra moeda que eu quiser. Mas vamos, no nosso caso aqui, continuar com o português mesmo real, pois esse é o nosso objetivo, o nosso padrão
que está instalado no nosso sistema operacional é o padrão português, mas podemos mudar sem problema nenhum, conforme a gente já viu. Eu posso, inclusive, vir aqui para alterar as casas decimais. 3, 4, 5, 4 casas decimais. Vamos colocar OK só para a gente ver. Observe que agora ficou com 4 casas decimais. Mas eu particularmente ainda acho mais fácil que trabalhar dessa forma aqui, onde eu vou excluindo a casa decimal e aumentando na medida do necessário. Assim, dessa forma, nós aprendemos algumas formatações que nós podemos fazer em nossas planilhas, como alterar a cor de fundo, alterar a cor da fonte, diminuir ou aumentar o número de casas decimais e também criar bordas, além de mesclar células, caso nós queiramos colocar um texto que não caiba dentro da célula, como uma das possibilidades de formatação.